Olá, seja bem-vindo. Hoje vamos estudar fonética, fala e língua. Antes eu queria fazer uma breve explicação sobre fonética e fonologia. A fonética, ela estuda a natureza física da produção e da percepção dos sons da fala humana. Ela se preocupa com a parte significante do signo linguístico e não com seu conteúdo. Ela se preocupa com os sons produzidos pela posição e função de cada um dos órgãos do aparelho fonador, ou seja, língua e lábios. A fonologia, ela estuda os sistemas sonoros de um idioma. A fonologia se preocupa com a maneira como eles se organizam dentro de uma língua, ou seja, ela estuda a estrutura silábica, a palavra, a frase, o acento e a entonação. Enquanto que a fonética estuda o significante do signo linguístico e não com seu conteúdo, a fonologia ela se preocupa com o conteúdo. Também vamos fazer a diferença sobre linguagem, fala e língua. A linguagem é uma capacidade restrita aos seres humanos de expressar seus sentimentos, sensações, transmitir informações ou opiniões. A linguagem ela se define em dois tipos. São elas a linguagem verbal e a não verbal. A linguagem verbal ela se caracteriza de forma oral ou escrita. A escrita com a utilização de códigos e a oral pelos sons da fala. A linguagem não verbal é aqui definida por símbolos ou sinais em forma de desenhos, figuras ou gestos. A fala. A fala é a forma como alguém se comunica de maneira oral, fazendo uso da linguagem verbal. A nossa fala passa por um processo de construção ao longo de nossa vida e nela colocamos aspectos do nosso mundo pessoal, de nossas experiências. Por isso que a fala pode distinguir-se de um indivíduo para outro de forma bruscamente. A língua. A língua é um conjunto específico de códigos e palavras diversas. São usadas sobre regras e leis de combinação. Adiante disso, vamos falar sobre som. O som é a unidade mínima da fala. Ele é realizado de forma oral e é física e individual do fonema. O número de sons ele é ilimitado. Ele é estudado pela fonética. O fonema é a unidade sonora mínima da língua. Constitui a imagem mental do som. No português, existem 31 fonemas, 12 vocálicos e 12 consonantais. É estudado pela fonologia. Pois bem, observe esse texto abaixo aí. Ó. Beba, Coca-Cola. Babe, cola. Beba, coca. Babe, cola, caco. Caco, cola, cloaca. Se você observar, a palavra beba ele é um som e a palavra babe é outro som. Então, esses sons se diferenciam entre um. Enquanto a palavra beba ela é a forma escrita graficamente. Ela é o que traz uma imagem sonora. Então, na fala, ele é um som. E esse som ele é representado na escrita através de sinais gráficos. Então, as letras são sinais gráficos. Enquanto o som produzido pela boca ele é uma imagem sonora, é um fenômeno físico. Então, o que faz a diferenciação da palavra beba e babe, apesar que elas tenham as mesmas letras, são o som que é produzido em cada uma delas. Então, você observa que a posição de cada som é o que faz a diferenciação de uma palavra para outra. Por isso que nós emitimos sons e esses sons eles são diferenciados entre outros, a palavra beba e a palavra babe. Da mesma forma acontece com a palavra coca e a palavra caco. Elas contêm as mesmas letras gráficas, mas os sons produzidos entre elas são diferentes. Da mesma forma com a palavra cola e cloaca. Elas têm as mesmas letras, mas os sons também, como já foi dito, são diferentes. O próximo quadro.
A forca da palavra força, a palavra de boca em boca. Na boca, a palavra força, a palavra e sua força. Se observa que a palavra forca, ela tem som diferente da palavra força. Por isso que elas se causam sendo palavras opostas com significados diferentes uma da outra. Da mesma forma, nós temos a palavra rua, torta, lua, morta, tua, porta. A palavra rua, a palavra lua e a palavra tua. Ela se diferencia pela primeira letra, ou quer dizer, pelo primeiro fonema, que é diferenciado entre uma e a outra. Da mesma forma, a palavra torta, morta e porta. A distinção, cada uma delas são um som diferente uma da outra. Ó. Torta, morta, porta. São sons diferentes. E essa diferenciação são causadas pela mudança da primeira letra. Então, cada som é um conceito fônico, ou seja, é um fonema. Então, uma palavra ele tem vários fonemas. E esses vários fonemas que formam a palavra toda. Então, os fonemas são as unidades mínimas capazes de estabelecer a diferença do significado das palavras. Como nós vimos no quadro anterior, nós temos aqui a palavra força e a palavra forca. O que diferencia entre elas é o fonema. Esse fonema aqui ele é o S e esse fonema aqui ele é o C. O C cedilha tem um som de S e o C aqui tem um som de K. Então isso é o fonema. Você percebe que a letra, graficamente, nesse caso aqui, são aparentemente a mesma. A diferença aqui é que uma é C cedilha. A palavra babe e beba. Então a posição de cada fonema na palavra formou outra palavra diferente. A palavra torta, morta e porta, da mesma forma. Então aqui houve a mudança em cada início de palavra. Coca, cola, cloaca. Então você observa que a palavra babe, ela vem do verbo babar, significa cuspir líquido pela boca. E a palavra beba vem do verbo beber, significa ingerir líquido pela boca. Como você vê, a mudança de um fonema acarreta em uma nova palavra e com um significado diferente, e se tornando palavras opostas entre si. Então você observa que as letras são as representações gráficas dos fonemas. Os fonemas são a mínima unidade sonora. Então, o fonema é a mínima unidade sonora e a letra é a representação gráfica desse fonema. Então, você observa que letra e fonema não são as mesmas coisas. Ora, elas se combinam, isso tem a mesma representação. Outra hora, elas se diferenciam. Vamos ver no próximo quadro. Então, examinando os exemplos abaixo. A palavra beba, ela tem 4 letras e também 4 fonemas. Então, ela tem 4 sinais gráficos e nós pronunciamos 4 sinais gráficos. Esses 4 fonemas, 4 sons. Da mesma forma, a palavra vez. A palavra vez tem 3 fonemas e 3 letras. Então, nós escrevemos 3 letras e pronunciamos 3 fonemas. A palavra amanhã tem 6 letras e 5 fonemas. Então, as letras N, H produzem apenas um som. Escrevemos 6 letras e falamos 5 sons. A palavra carro, da mesma forma. Ela escrevemos 5 letras e pronunciamos 4 fonemas. Então, as letras R, RR produz um só som. Examine os seguintes casos. A mesma letra representa fonemas diferentes. Por exemplo, a letra X é uma representação gráfica de uma letra. Porém, ela representa vários sons. Por exemplo, ela pode ter o som de C, Z e de X. A palavra próximo tem o som de SS. A palavra exame tem o som de Z. A palavra caixa tem o som de CH. Da mesma forma, a letra S. A letra S ela pode ter
mais de um fonema. Por exemplo, tem um som de S e tem um som de Z. Na palavra sapato, ela tem um som de SS. Na palavra casa, ela tem um som de Z. Próximo quadro. Letras diferentes representam o mesmo som. Aqui nós temos esses 4 exemplos aqui. São letras diferentes. A letra S, a letra C, a letra C cedilha e a letra X. Todas elas têm o mesmo som, o som de S, de C. Por exemplo, ó, sereno, cedo, laço e extenso. Aqui nós temos várias letras representando o mesmo som. Próximo. Existe correspondência entre som e letra. A palavra beira, a letra B e o som e o fonema B. Aqui houve a mesma correspondência. Dedal, então a mesma correspondência entre a letra e o som. Feira, tem um fei, tem um som, as mesmas representações da letra e do fonema, do som. Pera, telha e vespa. Próximo. Os sons representados ora por uma letra, ora por duas. O som de X, uma hora ele pode ser representado pela letra X, outra hora ele pode ser representado pela letra CH. Então, na palavra a xícara, ele tem um som de X, xícara. Na palavra chinelo, ela tem um som de X, de CH. Então, xícara tem um som de CH e no chinelo tem um som de CH. Então, você observa a forma que nós temos. O som, às vezes, ele é representado por uma letra ou por duas. O som de C pode ser representado por uma letra, pela letra S, ou por SS, SC, SC cedilha ou XC. Exemplo: sapo, pássaro, nascer, desço, exceção. Então, você observa que o som de C pode ser representado ora por uma letra ou ora por duas. Próximo. Uma única letra representa duas unidades mínimas de som. A letra X ela pode representar duas unidades mínimas de som. Então, uma letra ela representa dois sons. Então, a letra X tem um som de KS. Então, táxi. Então, tem um som de KS. Tóxico tem um som de KS. Uma letra representando dois sons. Próximo. Uma letra não representa som algum. A letra H não tem nenhuma representação sonora. Exemplo: hora, ota, humilde. Então, você observa que a letra H aqui só tem representação gráfica, mas ela não representa nenhum som. Revisão. Nós aprendemos hoje sobre som e fonema, que som é uma unidade mínima da fala e o fonema é a unidade mínima da língua. Letras e fonemas não são a mesma coisa. A mesma letra representa fonemas diferentes. Então, nós aprendemos que uma letra ela representa sons diferentes, fonemas diferentes. Uma letra representa sons diferentes. Letras diferentes representam o mesmo som. Então, temos uma letras diferentes que representam o mesmo som. Então, existe correspondência entre som e letra. Então, uma letra ela corresponde a um som e a letra. Sons representados ora por uma letra, ora por duas. Então, tem som que é representado ora vem por uma letra e outra hora por duas letras representando o mesmo som. Uma única letra não representa duas unidades mínimas de som. E uma letra não representa som algum. Ok, ficamos por aqui.